Salve pessoal, tudo bem? Bom, eu queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre a dívida do estado de Minas Gerais. Você deve ter visto aí nos últimos dias, nas últimas semanas, né, toda uma discussão intensa sobre a adesão ou não do estado ao regime de recuperação fiscal. E também nas últimas semanas sobre possibilidades alternativas, né, de se resolver essa questão da dívida com a adesão ao regime de recuperação. Bom, eu queria falar sobre alguns pontos a respeito dessa questão com vocês aqui. O primeiro deles é o seguinte: a dívida é realmente um problemão. Ela circula aí na casa de 164 bilhões, segundo algumas contas. Ela compromete boa parte da receita do Estado, ou seja, ela é um componente grande da despesa, né, que é necessária para o pagamento do serviço dessa dívida, pagamento de juros e amortizações. E ela aumentou bastante nos últimos 5 anos. Por quê? Porque havia uma discussão judicial acerca da natureza da dívida, que durante o governo Pimentel foi implementada. E um pouquinho antes do governo Pimentel acabar, lá em 2018, o STF emitiu uma liminar suspendendo o pagamento do serviço da dívida, para que o Estado tivesse um tempo de discussão a respeito da sua adesão ou não ao regime de recuperação fiscal. Ou seja, durante todo esse período de governo do Zema, o Estado não tem pagado o serviço da dívida. Apesar disso, o valor principal ele tem sido acrescido de acordo com as regras de remuneração da dívida, né? Bom, a outra questão é que essa dívida muitas vezes ela é atrelada a um problema de gestão, ineficiência ao longo das décadas de diversas gestões aí do governo do estado, o que na minha opinião é uma verdade parcial, tá? Pelo seguinte, na década de 90 a gente teve uma grande transformação no sentido de liberalização da economia, que culminou numa transformação do aparato de gestão do Estado, tá? No mecanismo de funcionamento das políticas econômicas do Estado. Para isso, né, teve diversas rodadas, diversas transformações institucionais, dentre elas algumas rodadas de empréstimo junto ao FMI, que teve como contrapartida, e aí eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a necessidade que a União resgatasse a dívida dos entes federativos. E naquela época foi estipulada um índice de correção dessa dívida, ou seja, os juros que os estados teriam que pagar junto à União. E na época foi estabelecida uma regra muito ruim para os estados, que foi a correção via IGPDI, né, com o geral de preços, mais 7,5%, que é uma correção que você não vai achar em investimento nenhum, né? É muito pesado. À época, ainda na década de 90, o IGP ele era atualizado com índices muito baixinhos, porque você tinha uma regra de câmbio e ele sofre muito a influência do câmbio, que era de paridade do real com dólar, então o câmbio corria numa taxa bem pequena. Mas depois, já no início da década de 2000, em 99, teve uma alteração, né, da política cambial brasileira. Então o IGP explodiu durante a década de 2000 e junto com isso explodiram as dívidas dos estados também, principalmente Minas Gerais. Bom, isso foi tanto problema que a dívida foi se acumulando e acelerando de uma maneira tão forte que em 2016 foi objeto de uma nova negociação. Na verdade já tinha começado um pouco antes, culminou em 2016, de alteração desse indexador, passou a ser IPCA mais 4,5%, se eu não me engano, e inclusive com a previsão de um retroativo também. Mas já num patamar de dívida praticamente impagável. E é esse o ponto que eu queria levantar. Há um problema de natureza jurídico-política dessa dívida, né? Essa dívida, em termos de montante, ela é praticamente impagável, mas ela é bastante questionável sob o ponto de vista jurídico-político. Principalmente se a gente considerar que os estados também, principalmente estados exportadores como Minas Gerais, perderam grande parte de suas receitas lá atrás com a Lei Candir, também na década de 90, que isentou atividades exportadoras, né, de bens primários de incidência de ICMS. Então os estados também perderam bastante receita. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente chegou numa encruzilhada, né? Numa encruzilhada histórica e uma encruzilhada do próprio modelo federativo.
A verdade é que é como se o modelo federativo funcionasse como uma máquina cheia de engrenagens, e a gente pega uma super engrenagem desse modelo, que é o estado de Minas Gerais, e jogasse a areia no seu funcionamento, né? Então você faz um estado, essa engrenagem parar de rodar, e isso é um grande problema, e isso deve ser levado em consideração em qualquer discussão de resolução da questão da dívida. O regime de recuperação fiscal, ele prevê a suspensão do pagamento do serviço da dívida durante algum tempo, cerca de 9 anos. Enquanto isso, você tem a atualização do valor principal, ou seja, os juros continuam a correr, você adia o pagamento e pega o problemão lá na frente, ou seja, não resolve nada, né? Só adia o problema, com algumas contrapartidas que impedem que você tenha meios para resolver esse problema lá na frente, que é a privatização de empresas estatais, não correção de salários de servidores públicos, enfim, uma série de restrições fiscais aí que a gente não tem tempo aqui para entrar em detalhes. Nos últimos dias surgiu uma iniciativa a qual eu considero ser bastante louvável, por meio da Assembleia Legislativa, e aqui eu deixo a menção à figura do deputado presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, que exerceu um papel fundamental, junto ao senador Rodrigo Pacheco, de apresentar ao governo federal possíveis soluções alternativas. Então, eu considero muito positivo, bastante positivo. Os termos dessas soluções, eu acho que são questões que a gente deve discutir, né? Mas é muito importante que eles sejam colocados na mesa. Mas a grande questão é que essas medidas alternativas prevêem, pode ser o envolvimento dessas mesmas estatais sendo federalizadas, ou seja, passando a ser administradas pelo governo federal, o que, na minha opinião, seria uma das piores soluções. É melhor do que o regime de recuperação fiscal, mas ainda que se mantenha essas empresas sob controle estatal, o Estado, enquanto ente federativo, perderia bastante margem de manobra na definição da estratégia de investimentos dessas empresas conforme o seu programa de desenvolvimento. Isso é algo muito importante, então precisa ser discutido. Tem a utilização de créditos futuros a serem incorporados por meio das indenizações devidas pelas empresas mineradoras, geradoras e causadoras de desastres, que pode ser uma solução interessante, porque vinculada a isso estaria a contrapartida de que a União empregasse esses valores no território mineiro, conforme a estratégia discutida junto ao Estado. Então pode ser interessante. Tem a possibilidade de valores a serem incorporados, eles terem a contrapartida por parte da União, de acordo com o percentual que esses valores incorporados representem de pagamento do principal. Esse percentual entraria como desconto do valor remanescente, que é uma solução interessante, bastante interessante. Tudo isso sem o prejuízo de que se discuta a natureza da dívida e o quão correto foi a aplicação de índices de correção como foi feita até 2016. Tudo isso podendo ser discutido e estar na mesa para um debate. Então, novamente, eu queria aqui louvar a iniciativa da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. Foi algo muito importante, é um caminho. O que a gente já tem certeza, né, quem estuda, está envolvido nesse caso, é que o regime de recuperação fiscal não é uma solução, nunca foi. Nunca foi. Inclusive os estados que adotaram, como Rio de Janeiro, estão se vendo em situações muito complicadas atualmente. E além de tudo trava, né, o sistema federativo, que é algo que a gente não quer, e é uma mensagem que eu quero deixar muito claro, que tem que ser levada em consideração pela União na hora da gente pensar em conjunto aí essas soluções, né? Não dá para pensar numa estratégia nacional de desenvolvimento, né, numa estratégia nacional de reindustrialização, por exemplo, sem pensar no papel importante que um ente federativo como Minas Gerais tem, e outros estados também, na execução e na efetivação dessa política. Então, esses aí são meus 2 centavinhos aí sobre esse debate. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho. Se tiver dúvida, pessoal, chega aí, manda mensagem pra gente, vamos trocar uma ideia. Vale muito a pena e não vamos deixar esse assunto de lado não, porque ele é fundamental pro futuro do Estado, tá bom? Um abração, valeu!